Shalom. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Romulo, trazendo mais uma mensagem para vocês neste dia. Antes de prosseguirmos, amados, já deixe seu like. E o mais importante do que o seu like é que você compartilhe. Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Porque é um canal onde trazemos a verdade do Evangelho à luz da própria Palavra de Deus. E a mensagem de hoje, que eu vou começar a partir de hoje, né, ela tem um preparativo para uma coisa que eu já tenho anunciado aqui, né, algumas mensagens atrás, né, que é o maior mal que tem acontecido, né, é o maior engano do Evangelho. Então hoje, até o título da mensagem eu coloquei sobre a verdade sobre o sangue da nova aliança, o sangue derramado do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Messias. Amém? Então, meus queridos, compartilhe para que essa mensagem chegue o maior número de pessoas possíveis. E você que está chegando agora, se não é inscrito no canal, se inscreva. Se inscreva e compartilhe também. Amém? Para que vidas venham ser salvas, que é o mais importante, e libertas e curadas em nome do Senhor Jesus. Para a honra, glória e louvor do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Então vamos lá, já dei o título da mensagem, né? A verdade sobre o sangue da nova aliança, o sangue do Senhor Jesus, né? E uma breve introdução é que você entenda o seguinte, né? Você já pode abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7, vou ler do versículos 1 ao 6. Muitos têm uma visão enganada sobre esse texto, né? Dizendo porque Paulo faz uma comparação do marido, do evangelho, da salvação entre marido e mulher. Não, ele usa isso um exemplo, né? Ele usa o contexto de um casal, de um casamento, entre um homem e uma mulher, óbvio, um casamento, para explicar algo muito mais profundo, em que tem igrejas hoje que estão se apegando ao legalismo do Antigo Testamento, que foi combatido por Jesus, o Messias, né, e depois pelos apóstolos, que mostrou que eles estavam errados, estavam tendo uma visão equivocada da Torá, do Antigo Testamento. Amém? A Torá, quando falo Torá, não é o Antigo Testamento. Torá são os 5 livros de Moisés. E Taná, que é o Antigo Testamento todo. Mas eu resumi aqui, falei da Torá e do Antigo Testamento. Eles tinham uma visão equivocada. E muitos têm seguido esse caminho do legalismo, voltando para o legalismo. Amém? Então, vamos ler, começar com Romanos. Vou acelerar um pouco a leitura, você pode acompanhar na sua Bíblia. A minha Bíblia é uma versão um pouco diferente, mas você vai entender. Onde eu ler Torá aqui, entenda-se como um mandamento na sua versão. Irmãos, certamente que vocês sabem, estou falando àqueles que entendem a Torá, que entendem os mandamentos de Deus, que a Torá possui autoridade sobre a pessoa apenas enquanto ela vive. Por exemplo, né, como eu falei, isso é um exemplo da mulher. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela Torá, pelo mandamento, a seu marido, enquanto ele está vivo. Depois de sua morte, porém, ela está livre da parte da Torá no que diz respeito ao marido. Portanto, aí ele volta ao contexto que ele quer dizer. Portanto, enquanto o marido está vivo, ela será chamada adúltera caso se una a outro homem. Porém, se o marido morrer, ela está livre desse aspecto, dessa parte da Torá. Se ela se casar com outro homem, não será adúltera, porque se o marido morreu, ela está livre desse aspecto da Torá. Então entenda a morte, sangue, você vai entender o que eu vou pregar. Assim, meus irmãos, vocês foram mortos em relação à Torá, aos mandamentos do Antigo Testamento, a Torá, por meio do corpo do Messias, para que possam pertencer a outra pessoa, a Deus, isto é, àquele que foi ressuscitado dentre os mortos, Jesus, a fim de podermos dar frutos para Deus. Pois, quando vivíamos, de acordo com a nossa velha natureza, as paixões ligadas aos pecados agiam por meio da Torá em nossos membros, resultando em fruto para a morte. Mas agora fomos libertados deste aspecto da Torá, porque morremos para com o que nos dominava, de modo que agora sirvamos de uma nova forma provida pelo Espírito, aqui Espírito com letra maiúscula, significando o Espírito Santo de Deus, Ruach HaKodesh. Não do antigo jeito
de seguir exteriormente a letra da lei, ou seja, o aspecto legalista da Torá. Amém? Antes de eu continuar pregando, vamos já ler para você ter um entendimento melhor. Romanos, só voltar uma página, dependendo da Bíblia. Romanos 6, capítulo 6, versículos 1 ao 4, que diz: Portanto, devemos dizer, vamos continuar pecando para que haja mais graça? De um jeito nenhum. Como podemos nós, que morremos para o pecado, continuamos a viver nele? Vocês não sabem que aqueles de nós que foram imersos ou batizados no Messias Yeshua ou no Jesus Cristo na sua versão, foram imersos na sua morte? Por meio da imersão em sua morte, fomos sepultados com ele, para que, de modo semelhante à glória do Pai, pela qual o Messias foi ressuscitado, dentre os mortos, também possamos viver uma nova aliança. Paulo, dentro dos Romanos, estes dois textos, ele quer dizer o seguinte, ele mostra o seguinte, eu não estou aqui para pensar, achar o que Paulo achava, estou lendo a palavra de Deus para você. Então ele mostra aqui o seguinte, que quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, e aceitamos ser imersos na sua morte, o batismo, a imersão, o batismo, nós estamos sendo sepultados juntamente com ele, à semelhança de sua morte. Então, se eu morrer para o mundo, eu não posso viver da mesma forma, inclusive nos aspectos legalistas do Antigo Testamento. Ah, irmão Rom, quer dizer que eu não posso mais utilizar, não tem que depender mais do Antigo Testamento? Não estou dizendo isso. Embora Paulo deixou isso de Romanos também, na 64 agora o capítulo, que diz o seguinte, ora, tudo que outrora foi escrito, para nosso conhecimento, para nosso ensino, foi escrito. Ou seja, o Antigo Testamento, ele traz embasamentos profundos a respeito do Novo Testamento. Eu não posso separar o Novo Testamento do Antigo Testamento. Amém? Porque uma coisa está entrelaçada à outra. O que acontece é que hoje, e há muito tempo, tem surgido enganos dentro das igrejas que está te acorrentando, está amarrando as pessoas a aspectos legalistas. E estão inventando coisas, modas, modismo dentro de igrejas, em que a palavra de Deus não diz, nem Antigo nem Novo Testamento. Ou quando usa algum aspecto do Antigo Testamento, isola o contexto para criar uma idolatria e uma heresia, enganando todo o povo de Deus. Amém? Então, voltando aqui à mensagem sobre o sangue na nova aliança, a verdade sobre o sangue, é que quando eu sou batizado, quando eu falei há pouco, quando eu reconheço o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, e sou imerso, sou batizado em nome do Senhor Jesus, porque o próprio Senhor Jesus deu ordenância, quem for batizado será salvo, todos serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu sou batizado, eu morri para o mundo para viver uma nova vida. Eu não posso viver mais o aspecto da antiga, da velha natureza, como disse Paulo no texto anterior de Romanos 7. Amém? Eu não posso mais viver achando que é porque eu estou no tempo da graça, eu posso viver pecando. Muito pelo contrário. Hebreus capítulo 10, não é o que diz lá. Se você pecar deliberadamente, o maior castigo está sobre você, sobre nós, sobre todos que acharmos que podemos pecar deliberadamente. Amém? Vamos ler Hebreus capítulo 8. Um texto um pouquinho longo, vou tentar ler assim rápido para não prolongar muito a mensagem. Amém? Romanos 8, do 8 ao 13. O autor do Hebreus citando um texto, uma profecia de Jeremias, capítulo 31, você pode conferir na sua Bíblia. Diz o seguinte, pois é Deus quem achou erro no povo, ao dizer, vejam, estão chegando dias, diz Adonai, quando estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Nova aliança. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os peguei pela mão e os levei para fora da terra do Egito, porque eles, de sua parte, não permaneceram fiéis à minha aliança. Dessa forma, eu, da minha parte, parei de me importar com eles, diz Adonai. Esta é aí Deus falando qual seria a aliança. Agora,
Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Porei minha Torá, meus mandamentos, na sua mente, e as escrevereis em seu coração. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Nenhum deles ensinará a qualquer outro ou ao seu irmão, dizendo: conheça Adonai, porque todos me conhecerão, do menor ao maior, porque terei misericórdia de suas iniquidades e não me lembrarei de seus pecados. Agora, um aspecto importante. Ao usar o termo nova, o autor hebreu escrevendo, isso está na Bíblia, tá? Está aqui, estou lendo aqui. É invenção da minha cabeça. Ao usar o termo nova, tornou a primeira aliança antiga. E tudo que se torna antigo e passa pelo processo de envelhecimento está no caminho de desaparecimento total. Essa não é a minha versão, mas a versão que vocês utilizam não está muito diferente. Amém? Você pode ler. Bom, então você entenda que o sangue da nova aliança, a verdade sobre o sangue da nova aliança, é nos libertar da escravidão da antiga aliança. Compreende? Então eu não posso me apegar aos aspectos legalistas, da Torá, do Antigo Testamento. O próprio apóstolo Paulo diz, em outro texto, diz: quem pode julgar? Quem? Não toque isso, não manuseie aquilo outro. Isso eram sombras das coisas que estão por vir. Amém? Então, amados, eu não posso ficar preso e nem aceitar, né, que alguém que esteja pregando o evangelho de forma equivocada imponha aspectos da antiga aliança sobre mim. E da mesma forma você. Não é desobedecer a sua liderança. Porém, não estou dizendo isso, eu não sou anarquista, tá? Não é isso. O que eu quero te ensinar, mediante o Espírito Santo de Deus, é que se eu fui morto com o Senhor Jesus, a partir do momento que eu me batizei no Senhor Jesus, fui imerso em nome de Jesus, para viver uma nova vida, eu morri para os aspectos legalistas da Torá. É o que o texto que nós lemos aqui diz. Não é o que eu acho, o que eu penso. Eu acabei de ler a mensagem para você. Então, eu não posso me tornar escravo de aspectos legalistas. E há diversos. Eu posso citar inúmeros. Mas não é o objetivo da mensagem hoje. Estou preparando você para uma mensagem que eu vou trazer todo o texto, todos os textos bíblicos. E como já falei, quando eu pregar sobre essa mensagem, que é o maior engano dentro das igrejas evangélicas nos últimos tempos, eu vou deixar o material em PDF no link da mensagem para que vocês façam um download e compartilhem com o maior número de pessoas possíveis de forma gratuita. Não vou cobrar absolutamente nada. Amém? Porque o objetivo aqui é ensinar a palavra de Deus. De verdade. De verdade. Amém? Então, aqui diz que se a antiga aliança, se ele usa termo nova, é porque a outra é antiga. Se tornou antigo, está caducando. Se está caducando, já presta ele desaparecer totalmente. Então, não posso me basear no aspecto legalista. Mais uma vez afirmo, não estou dizendo que o próprio apóstolo Paulo fala isso. Devemos negar a Torá? De jeito nenhum. Que Deus não me permita fazer tal coisa. Também não estou dizendo isso. Eu não posso me prender, o que eu quero dizer aqui, assim como Paulo, aos aspectos legalistas, que te amarra, te aprisiona. Cristo veio nos libertar, nos dar vida. E tem pessoas que estão te botando grilhões, correntes, fardos, fazendo aspectos legalistas da Torá, que o próprio Senhor Jesus combateu, os fariseus. Amém? E para encerrar, vamos ler Hebreus capítulo 9, versículos 15 ao 17. Por causa dessa morte, a morte do Senhor Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança, ou Novo Testamento, visto que sua morte liberta as pessoas das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os que têm sido chamados para receber a prometida herança eterna. No caso de um testamento, é necessário que se apresente evidência da morte de quem o fez,
porque o testamento só tem valor no caso de morte. Ele jamais vigora enquanto a pessoa que o fez está viva. Agora, olha o aspecto profundo dessa mensagem. Quando Cristo pisou na terra como ser humano, se esvaziou de sua glória, se despojou de sua glória, estava como ser humano que sentia fome, sede, frio, cansaço, sono. Ele ali, quando nós lemos o Antigo e o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, enquanto está todo o Antigo e o Novo Testamento a gente está lendo, ali ainda é o Antigo Testamento. Entenda bem. Aqui, Simão, você vai compreender. É só você ler esse texto aqui. Porque Jesus estava providenciando o testamento para a nossa salvação e libertação dos aspectos legalistas da Torá e nos conduzir a uma vida eterna. Aos que creem nele, aos que depositam sua confiança nele. Então, o Novo Testamento só entrou em vigor a partir da morte do Senhor Jesus. Porque ele derramou sangue. É como eu acabei de ler aqui no texto da Bíblia. Porque o testamento só tem valor no caso de morte. Ele jamais vigora enquanto a pessoa que o fez está viva. Então ele providenciou o evangelho, morreu e ressuscitou, está à direita do Pai. Amém? Aí a nova aliança entrou em vigor, nos libertando dos aspectos legalistas da Torá. Então essa é a profundidade que eu comecei a falar em Romanos 7. E que futuramente trarei outras mensagens, se Deus assim permitir, sobre isso. Para falar sobre o mal que tem enganado muita gente na atualidade. Então entenda, mais uma vez afirmo, quer dizer, irmão, que eu não preciso mais ler tudo que está escrito no Antigo Testamento? Deus não me permita falar tal coisa. Seria uma heresia da minha parte. O que eu quero dizer, assim como Paulo explica, e o autor aqui, os Hebreus também, é que eu não posso ficar preso aos aspectos legalistas da Torá. Isso tem muita coisa envolvida nisso. Muita coisa. Poderia ser, como falei aqui de início, citar inúmeras delas. Né? Mas não é o objetivo da mensagem de hoje. Amém? Então entenda. Por isso eu sempre falo aqui no canal, leia a Bíblia, estude, medite. E não deixe que pregador algum venha te amarrar, impor grilhões pesados sobre sua vida de aspectos legalistas da Torá. Fuja disso. Te deu o respaldo bíblico aqui hoje. Os versículos vão estar escritos aqui na mensagem, né? Vai estar aqui abaixo, descrito, e você pode copiar ali na sua Bíblia. Por isso, amados, eu sempre cito os textos bíblicos aqui, para não ficar nas minhas palavras. E sempre deixo escrito para que os amados irmãos possam consultar, pegar a sua Bíblia, pegar aquele texto e ler. E confrontar. Amém? E se alguém pregar alguma coisa diferente, opa, peraí, isso aqui está errado. Ah, irmão, quer dizer que você é o dono da verdade? Não. Eu só prego a verdade, é essa aqui. É isso que eu prego. É a verdade intrínseca na palavra de Deus, que muitos pastores, muitos líderes religiosos, para ter suas igrejas cheias, pregam um montão de engano. Porque o povo é destruído porque não lhe falta conhecimento. E o conhecimento está aqui na palavra de Deus. Amém? Amados, que Deus abençoe vocês. Que Adonai Elohim estenda suas mãos e abençoe sobre vocês, abençoe suas vidas, suas famílias, suas casas. É que você possa meditar nessa palavra, buscar conhecimento. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom. Até o próximo final de semana, se Deus assim me permitir. Deus abençoe vocês. Tenham um domingo também abençoado na presença do Pai. Amém? Shalom. Até o próximo sábado.